Bom dia, meus amados, graça e paz. Eu sou o professor Mateus e eu vou ter a honra de poder expor o livro de Segundo Reis. Vai ser uma alegria, tenho certeza que nós ouviremos o Senhor através de suas palavras e seremos ministrados por Ele. Antes de nós começarmos, eu gostaria muito de poder orar por você e com você. Amém? Senhor, obrigado, muito obrigado por esse dia, obrigado por suas bênçãos que se renovam, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Sabemos que suas bênçãos também não têm fim, Senhor. Sabemos que já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós agradecemos por todas elas, sabendo que o Senhor é um Pai bom, um Pai que cuida de nós, que se importa, que nos conhece pelo nome. Senhor, obrigado por ter deixado a palavra do Senhor, as sagradas escrituras, para nos instruir, para nos mostrar a sua vontade e nos mostrar, inclusive, aquilo que nós não devemos fazer. Isso é o teor desse livro que nós vamos ler agora, assim como o que nós acabamos de ler. Ele nos mostra, Senhor, o quão o homem é falho, o quão o homem é errado, e mesmo vendo as falhas dos outros, ele não consegue deixar de errar. Por isso nós te agradecemos por sua graça, que nos capacita a fazer a sua vontade e nos dá condições de te obedecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que esse dia seja um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os livros de 1º e 2º Reis, eles foram escritos juntos, né? Eles foram divididos depois, com a ideia de organizar e de trazer um pouco de clareza, de trazer um pouco de orientação, e não era o formato original. Isso não muda nada no conteúdo, isso não traz nenhum tipo de prejuízo à leitura, mas é importante porque você está vindo da leitura do primeiro livro, então não há uma interrupção e uma nova explicação a respeito desse livro, né? Então eu gostaria mais de fazer aqui um breve resumo da narrativa do livro, e então nós vamos partir já para o primeiro, para o segundo e para o terceiro capítulo, que é os capítulos da exposição de hoje. A narrativa vai ficar o seguinte, como os profetas transmitiram a mensagem de Deus no reino dividido. Isso aí vai ser do 1 até o 8. Nós vamos ler a história sobre os reis de Judá e Israel, do capítulo 8 até o 16. Depois nós vamos falar como a Síria derrota Israel e leva prisioneiros. Isso vai ser o capítulo 17. Depois nós vamos ler no capítulo 18 ao 24 a história sobre os últimos reis de Judá. E no último capítulo, na última porção ali, do 25 em diante, no 25, na verdade, nós vamos ler como a Babilônia derrota Judá e leva prisioneiros, né? Esses livros não foram escritos por um profeta só, provavelmente um grupo de profetas. O momento da escrita é muito provável que seja o tempo do exílio babilônico, né? O propósito era mostrar como os reis falharam, desde do primeiro até o último, nenhum sendo perfeito, mesmo reis bons como Davi, como Ezequias, como Joás, né? Todos esses reis, eles acabaram falhando também, e mostrando como é falho o homem e como Israel errou ao desejar para si ter reis como as nações vizinhas e não aceitar o governo de Deus como rei, como o único rei daquela nação. Mas Deus nunca deixou de ser soberano, ele continuou no controle de todas as coisas. Deus delega autoridade, mas não compartilha sua soberania. Ele continuou no controle de todas as coisas e usando homens maus para o cumprimento de suas vontades. Então nós vamos ler sobre isso, você vai perceber essa narrativa das falhas dos reis, da ação dos profetas. Muito importante que esses dois livros falam de dois profetas muito importantes, que é Elias e Eliseu. E assim, outros profetas tiveram seus próprios livros, né? Isaías, Jeremias, mas vamos perceber que esses dois profetas tão importantes tiveram suas histórias contadas pelas mãos de outros profetas, mas são importantíssimos para a história de Israel, são vultos proféticos da antiga aliança que trazem um impacto muito para a gente por conta de suas histórias. Então, como eu gosto de contar a história, vamos a elas, né?
Logo no início do livro de 2 Reis, nós já vamos ver a história de Acasias. Aqui ele começa dizendo que depois da morte de Acabe, isso aí você já estudou no livro anterior, Moabe se rebelou contra Israel. Nós vamos ver um pouquinho para frente, um pouquinho melhor dessa rebelião de Moabe. Eu acho que no capítulo 3 a gente já vai falar sobre isso hoje mesmo. Mas aqui a história em si não vai dar foco na rebelião dos moabitas. Ela vai falar sobre Acasias, filho de Moabe. Ele teve um acidente, ele caiu da sacada do quarto, ali do seu palácio, e ele mandou consultar os mensageiros, ou seja, os profetas de Baal-zebub, deus de Ecrom. E aí ele mandou fazer a pergunta se ele iria se recuperar. O anjo do Senhor aparece para Elias e fala assim, ó, vai lá e fala para ele que porque ele mandou consultar Baal-zebub e esqueceu que Israel tem Deus, que Israel tem profeta, ele não vai se recuperar, ele vai morrer, vai ficar naquela cama e ele vai morrer. E manda essa mensagem para ele. Quando o mensageiro do rei volta, ele pergunta as características e logo ele percebe que se tratava de Elias. Então ele manda um batalhão de 50 homens para chamar Elias. E eles chegam ali e dizem para Elias assim, ó, homem de Deus, desce aí que o rei mandou chamar você. E aí Elias diz, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu. Algumas versões vão dizer assim, que cai um raio do céu. E foi o que aconteceu. Os 50 morreram. Depois vieram um segundo batalhão enviado pelo rei. E então eles falaram a mesma coisa. Homem de Deus, desce daí que o rei quer falar com você. Ele disse, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos vocês. E foi o que aconteceu pela segunda vez. Na terceira vez, um pouco mais inteligente, o terceiro, ele chegou bem humilde e falou, se ajoelhou e suplicou e disse assim, homem de Deus, tenha consideração para com a minha vida e a vida desses 50 soldados. Já 2 vezes o raio atingiu e destruiu um capitão e 50 soldados. Por favor, tenha misericórdia. Então o anjo falou para Elias, desce lá, não precisa ter medo não. Aí Elias desceu, foi até o rei e falou as mesmas coisas. Falou, olha, você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, como se não houvesse Deus em Israel, você não sairá vivo da cama, você é um homem morto. E aí ele morre. E aqui o texto vai dizer que Jorão, ele vai dizer aqui que Jorão, né, sucedeu a Acasias. Jorão também era filho de Acabe, ou seja, irmão de Acasias. E mostra qual foi o tempo. Ele foi no tempo do reinado Jeorão. E aqui fica até confuso, né? Porque nós vamos ter agora um rei chamado Jorão em Israel e um rei chamado Jeorão em Judá. Esse Jeorão era filho de Josafá, rei de Judá. Aí vai dizer que o restante da vida de Acasias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Já no segundo capítulo do segundo livro de Reis, já vai falar sobre a história da partida de Elias. Essa história para mim ela é sensacional, porque mostra não só a partida de Elias, mas o padrão comportamental de Eliseu. Elias chega para Eliseu e fala assim, ó, seguinte, fica aqui que eu vou para Gilgal, não precisa ir comigo não. E Eliseu é discípulo de Elias e você vai perceber que ele não tem muitas... A informação de que ele vai receber algo por estar vendo Elias partir vai vir depois. Mas ele diz, o Eterno, eles estavam em Gilgal, na verdade, e Elias disse, fica aqui, o Eterno me mandou tratar de alguns assuntos em Betel. E olha a resposta de Eliseu. Eliseu disse, assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel. Quando eles chegaram lá em Betel, os profetas já sabiam que Elias seria levado embora. E eles perguntaram para Eliseu se Eliseu sabia. Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não quero falar disso. E depois Elias disse a Eliseu, fique aqui, o Eterno me mandou tratar assunto em Jericó. Eliseu respondeu, assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Jericó. Chegaram em Jericó, os discípulos do profeta disseram a mesma coisa. Sabia que ele vai ser levado embora? De novo, Eliseu disse, sim, eu sei, mas eu não quero falar disso. Nós não sabemos por que ele não queria falar disso. E como estava sendo esse movimento profético, que todos sabiam, provavelmente Eliseu, como sendo estando nessa escola profética, já entendia que Elias também seria levado. Por isso que ele está dizendo que ele sabia disso, mas de qualquer maneira ele não queria perder Elias de vista. Na verdade, todos queriam ver, né, esse momento que Elias seria levado. Depois, de novo, Elias pede, nós não entendemos por que Elias está testando Eliseu, ou se de fato ele não queria que Eliseu fosse. A verdade é que se foi um teste, Eliseu passou. Ele disse, eu vou com você, não tenho que me faça ficar para trás. E de novo Elias falou, eu estou indo para o Jordão, fica aí. Ele falou, não, eu assim como vivo eterno, não vou perder você de vista.
Aí 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe quando os dois passaram as margens do Jordão. Então eles passaram a margem do Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou e bateu na água. O rio se dividiu no meio. Olha que coisa maravilhosa. O que aconteceu lá com o povo de Israel, Elias fazendo aqui para ele e para Eliseu passar. O poder de Deus, a autoridade que estava sobre Elias era uma coisa assim fantástica. E os dois passaram. E aí é a grande pergunta, o ápice da relação entre Elias e Eliseu, que ele fala assim, ó, o que eu posso fazer por você antes de ir embora? Pode pedir o que quiser. E Eliseu não pede dinheiro, não pede prata, não pede ouro, não pede respeito, não pede autoridade, não pede nada disso. Ele fala, eu quero ter porção dobrada, eu quero sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse que era um pedido difícil de atender, mas falou, se você ficar me observando, a hora que eu estiver indo embora, isso aí eu vou te conceder. E aí, de repente, os dois caminhando, uma carruagem de fogo, com cavalos também de fogo, ficou entre eles, e Elias subiu no meio de um redemoinho para o céu. Elias viu a cena, ou seja, aquilo que Elias colocou como condição foi cumprido ali. E ele vai dizer uma frase linda, ele vai dizer, meu pai, você era como os carros e cavaleiros de Israel. Quando não havia mais o que ver, ele rasgou sua capa e depois pegou a capa de Elias. A capa falava de autoridade, de vestimenta profética. E ele foi e evocou ali a Deus como sendo ele o sucessor de Elias. Ele fala assim, ó, segurando a capa de Elias, a única coisa que tinha ficado, na verdade, ele bateu na água e disse, onde está agora, ó eterno Deus de Elias? E quando ele fez isso, de novo, a água do rio se dividiu. E o verso 15 vai dizer que os discípulos, os profetas, viram a cena e falaram, o espírito de Elias está sobre Eliseu, por isso eles o acolheram e respeitavam como profeta. É muito interessante isso aqui, porque vai dizer que ele estava no espírito de Elias. Essa mesma palavra vai ser referida lá em Malaquias sobre aquele que viria antes do Senhor, que também viria no espírito de Elias. Então nós vamos ver que esse espírito de Elias não é o próprio Elias encarnado, isso não dá margem para reencarnação. Nós falamos de dois homens que já estavam vivos no mesmo momento. Então, aqui não é que Elias nasceu de novo e o nome dele agora é Eliseu. Nada disso. Aqui está falando sobre a autoridade de Elias, os modos operacionais. Ele veio no mesmo ímpeto, da mesma força, na mesma autoridade de Elias. Viu que o mesmo poder que estava sobre Elias, igual lá, quando Moisés pede para o Senhor ajuda, ele fala que ele retiraria do espírito que estava sobre Moisés e distribuiria sobre outros homens. Então aqui a autoridade de Deus que estava sobre Elias também estava sobre Eliseu, e nós vamos ver essa mesma autoridade depois sobre João Batista. E ele vai ali, já vivendo ali o primeiro milagre das águas também se abrindo. Interessante que o autor vai fazer questão de narrar, fez questão de narrar 7 milagres que Elias operou, e depois vai fazer questão de mostrar que Eliseu operou 14, mostrando que ele fez o dobro de Elias. E isso aqui começa justamente nesse momento, porque Eliseu voltando, o mar já se abre. E aqui nós já vamos ver mais 2 milagres na sequência. Eles reclamam que tinha uma cidade boa, mas a água era suja. E Eliseu vai ali, joga um pouco de sal sobre ela e purifica aquelas águas. Elas nunca mais voltaram a ser águas sujas ou águas impróprias para o consumo. Depois, nós vamos ver aqui no verso 23 uma situação muito, muito, muito peculiar. Está dizendo que Elias estava caminhando em Betel e alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. Você aí, careca, vai embora daqui. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou no nome do Eterno. 2 ursos saíram da mata e atacaram, 42 meninos foram despedaçados. Eliseu subiu ao monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Vamos pegar esse recorte, porque quando a gente olha para esse recorte aqui, dá uma sensação estranha da gente. O cara não aguentou. Vamos usar, não sei de qual lugar do país você está me ouvindo, mas em São Paulo a gente usa muito o termo zoeira. Ele não aguentou uma zoeira, ele não aguentou um deboche, chamou ele de careca, ele já pediu para que 42 meninos morressem. Que homem mau, na verdade, né? Mas, na verdade, o texto aqui, meninos, não fala de meninos, de crianças. Está falando de... O termo aqui é pejorativo, refere-se... É ambíguo, sim, mas refere-se... Normalmente, essa palavra refere-se a jovens, a rapazes e também a pessoas imaturas. A zombaria aqui não tem a ver com a careca de Eliseu. Eles estavam rejeitando um novo profeta de Deus. Então essa é a primeira questão que precisa ficar clara aqui. Que não era simples, ele falou, vai embora daqui.
Então, a zombaria dele ser careca, inclusive, alguns comentaristas dizem que não poderia nem estar se referindo à calvície de Eliseu, poderia estar referindo a um adorno que eles colocavam sobre a cabeça que identificava os profetas. Então, sendo isso ou não, essa parte do você é careca só era parte do escopo da zombaria. Mas a grande questão aqui era a rejeição do profeta. Eles rejeitaram o profeta. Eliseu virou-se, olhou para eles e ele seguiu o teu caminho. Os ursos dali eram ameaças constantes àquele povo. Então, o autor prefere colocar que os ursos foram castigos do Senhor contra aqueles homens que rejeitaram o profeta Eliseu logo no início de seu ministério. Nós vamos ver que ele sobe para o Monte Carmelo e por algum motivo ele já volta para Samaria. E aqui mostra uma coisa muito interessante, porque ele mostra que ele pôde voltar a viver em Samaria sem hostilidade, né? Como profeta ele podia viver na terra dele. Logo no capítulo 3, lembra que eu disse que nós íamos falar aqui sobre a rebelião dos Moabitas. É aqui que vai falar. Vai falar que Jorão, filho de Acabe, seja irmão de Acasias, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá. Aqui o autor mostra que tudo isso aconteceu ainda Josafá estava vivo. Josafá ainda era o rei, ainda não tinha passado para o seu filho o reinado. E ele vai dizer que ele reinou 12 anos, que ele não era tão mal, ele era mal, mas ele foi um pouquinho menos do que Acabe. E é interessante que ele fala que ele andou nas práticas detestáveis de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino Norte de Israel, que realmente criou um legado de idolatria sobre aquela nação, e todos os reis que vieram depois dele andaram nos seus passos de alguma forma, alguns em maior intensidade, outros em menor, mas todos estavam andando assim em práticas detestáveis. O verso 4 vai dizer que o rei de Moabe, ele tinha que pagar ovelhas como tributos à nação de Israel, ele realmente se rebela e Jorão decide atacar e pede ajuda a Josafá, e Josafá atende o seu pedido e diz que iria ajudá-lo. Ele perguntou por onde, ele falou que era para o deserto de Edom, e aqui nós vamos logo ver os três reis juntos. Eles estavam ali, o verso 9 vai dizer, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e depois de 7 dias estavam sem água para as tropas e os animais. E aqui eu vou narrar para você a história, que eu acho muito legal. Eles vão ali, os 3 reis, começam a faltar água, eles acham que Deus os uniu para poder matá-los. O rei Josafá pergunta se não havia um profeta ali para eles poderem consultar. Eles decidem consultar Eliseu. Eliseu diz para Jorão, dizendo, olha, eu só vou atender você por causa de Josafá, porque eu não gosto de você não, tenho nada com você não, você é um homem mau. Mas aí Eliseu atende e a palavra do Senhor é positiva. Eliseu pede para que toquem e o poder do Senhor vem sobre ele e ele profetizou, dizendo que eles teriam vitória, que era para eles fazer valas, covas, que Deus ia mandar água para eles e para os animais, e que Deus daria vitória. E o que acontece? Exatamente isso. No outro dia, já antes do sacrifício, as águas vieram de algum lugar, alguma enxurrada, Deus usou de alguma forma, não sei se uma barragem, um desvio de um rio, mas a água veio até eles. No outro dia, assim como o Senhor havia prometido, eles tinham água para eles e para os animais. Os moabitas vendo essa água, que parecia de longe ser sangue, e sabendo que ali havia 3 exércitos contra eles, eles chamam todos os homens de guerra e decidem atacar o exército de Israel. E eles, olhando de longe, eles veem aquelas águas que pareciam sangue, eles imaginaram, eles deduziram que os 3 reis guerrearam entre si e que estavam mortos e que agora só eram chegar e saquear. Mas para o azar deles, ou falta de análise tática, quando eles chegam lá, na verdade, tem 3 exércitos contra ele, eles destroem os moabitas, eles matam todos, e assim que estavam ali na guerra, o rei de Moab pega seu filho mais velho e sacrifica ele. E o povo, aqui o texto, eu já li isso em vários comentários, porque Israel vendo aquilo, para a guerra na hora, e aquilo para Israel foi vergonhoso, ver um homem matar o seu próprio filho em cima da muralha. O texto, a mensagem vai dizer que o povo se rebelou contra Israel, porque o povo ficou irado contra Israel, porque o rei de Moab matou seu próprio filho. Mas aqui tem uma questão cultural. Israel achou, alguns comentaristas vão dizer que Israel, ao ver um homem sacrificando seu próprio filho, achou aquilo um sacrilégio e já entendeu que estava acabado, que a guerra já tinha sido vencida. Outros disseram que eles não conseguiram continuar a guerra, terminar a guerra ali, porque foi um ato de desespero daquele rei. Mas a verdade é que aqui no 3 nós acabamos com essa guerra, e eles voltando. Amanhã nós vamos para o capítulo 4, mas o que eu quero destacar nesse dia de hoje é como
Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos 3 capítulos aqui, e muitas coisas aconteceram, muitas situações mudaram, de uma hora para outra. Em 3 capítulos nós vemos diversas histórias que talvez cobriam aí um período de anos, em 3 capítulos que nós falamos em 10 minutos. O que eu quero destacar? Essa é a percepção ao ler 1 Reis, 2 Reis, Samuel e Crônicas, é a mudança, a alternância de reis, e como eles crescem, outros são destruídos, como uns fazem as coisas certas, outros fazem as coisas erradas, e constrói, e o que eles constroem depois é destruído. Isso mostra o quê? A volatilidade da vida, como a vida é dinâmica. Você está desesperado hoje, ansioso, mas as coisas vão passar muito rápido. Então, o conselho e aquilo que nós trazemos hoje como aplicação desses 3 capítulos que nós lemos é: sossega, acalma, viva o que Deus tem para você hoje, porque amanhã sua vida será uma história que será contada em alguns minutos, e toda essa dor não será justificada, toda essa angústia não será justificada. Então peça essa manhã que Deus acalme teu coração e viva com intensidade o dia de hoje, na graça do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.